Olá, aqui é o Bruno de Oliveira e se você está vendo esse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou nessa série exclusiva de aulas. Durante essa semana, eu vou te apresentar estratégias capazes de ajudar você a planejar e alavancar o seu e-commerce do jeito certo. Um negócio que pode faturar de 10 a 100 mil reais por mês, operando em um pequeno escritório ou até mesmo na sua casa. E acredite, com essa estratégia, você será 100% capaz de fazer isso. Então, se você já tem ou teve um e-commerce ou loja virtual e não conseguiu os resultados que gostaria, ou se você já tentou vender em outros sites na internet, como Mercado Livre ou outros marketplaces, e até mesmo se você tem uma loja física, ou é fabricante ou representante de algum produto, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para o seu negócio vender muito todos os dias através da internet. E isso da forma mais rápida e eficiente possível. E detalhe, sem precisar ser um expert em tecnologia, sem precisar investir fortuna nesse negócio, sem precisar de estrutura cara, nem fazer nada dessas outras coisas que você já deve ter tentado e que não dão resultado nenhum. E eu sei perfeitamente que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Mas o que eu vou te ensinar não se trata de nenhuma aventura, não é achismo, nem são ideias inventadas. O que eu vou te passar é fruto da minha experiência pessoal, pois eu empreendo nesse mercado há muito tempo. Eu também já ensinei esse passo a passo a centenas de outras pessoas, através dos meus treinamentos. Olha só, isso é um fato. Se você prestar atenção nessas aulas e implementar tudo que eu vou te ensinar, você pode acabar igual a alguns desses meus alunos, que somente depois de alguns meses de estudo, aplicaram o método e tiveram um resultado bem acima do que esperavam. Dá uma olhada no que eles falaram sobre isso. Que você pode ter um negócio de sucesso sem precisar de uma estrutura gigante, sem precisar de um investimento enorme, e você pode colocar toda a sua paixão em alguma coisa que você faz muito bem e distribuir para as pessoas através do e-commerce e enviar para todos os lugares do Brasil. Então isso é uma coisa muito incrível. E logo depois que eu comecei a colocar em prática o que você ensinou no treinamento Viver de E-commerce, a gente já começou a gerar visitas e na primeira semana já teve vendas. E assim, tá, como é que você falou isso? Já são 3 meses desde que a gente começou, né? E no primeiro mês, o segundo mês dobrou o primeiro e agora o terceiro mês já dobrou o segundo. Eu vejo no curso muito mais do que o ato em si de ganhar dinheiro. Na atual situação que a gente vive hoje, tudo com muita dificuldade no país, é como se fosse quase uma ajuda, quase não, é uma ajuda social, porque você estabelece para mim pequeno uma nova ideia, uma nova visão, e isso me leva a querer e acreditar e ver que funciona. E a forma que você propõe, que você ensina, é extremamente didática e é objetiva. Essa é a parte boa. Eu gosto de você, Bruno, que você é objetivo. Eu acredito no método, eu acredito no que você me ensina e eu só tenho a agradecer. Eu sou o Bruno de Oliveira e eu não decidi do nada ensinar as pessoas a montar e-commerce e vender pela internet. Eu sou empreendedor nesse segmento. Eu atuo em diversos projetos, sendo que em um deles, que eu fundei há vários anos atrás, hoje é um dos maiores players do e-commerce no segmento de cartuchos, toners e suprimentos para impressão. Eu comecei a atuar no e-commerce em meados do ano 2000. Já são mais de 17 anos de experiência prática. E eu vou te contar como eu comecei. Você vai ver que para começar um negócio de sucesso, você não precisa de quase nada. Dinheiro, produto, nada. Você só precisa de conhecimento, atitude e muita dedicação. Foi tudo muito simples. Não teve nenhum glamour, não foi nenhum sinal de destino, nada disso. Eu tinha 16, 17 anos na época, ainda estava no colégio e não estava nem um pouco satisfeito com a mesada que eu recebia dos meus pais. Então, eu passava um bom tempo do meu dia pesquisando sobre como que eu poderia ganhar algum dinheiro extra pela internet. Depois de muita pesquisa, eu percebi uma coisa. Havia algumas pessoas vendendo produtos de informática na internet. Elas vendiam em um site chamado arremate.com. Eu não sei se esse site é da tua época, mas eu pensei, legal, de informática eu entendo bastante. Inclusive, eu estava sempre comprando peças de computador, acessórios de informática, porque um dos meus hobbies na época era montar e desmontar computadores. Eu fazia isso de vez em quando para amigos e para alguns familiares também. Para comprar as peças, eu sempre usava
um site muito bom de comparação de preço de loja aqui no Rio de Janeiro. Ele compara preço de loja de informática, mas só de lojas físicas. Não tinha muito a ver com e-commerce. Na época só nerd conhecia esse site, mas tudo lá era muito barato. Então eu percebi que o preço que eu pagava nas peças nesse site era muito mais barato do que as pessoas vendiam lá no Arremate. E nessa hora eu vi uma oportunidade. Aí eu fiz o seguinte, pesquisei os produtos que mais vendiam lá no arremate.com, fiz uma lista do que eu poderia vender. Beleza, esse foi o meu primeiro passo. Aí eu me deparei com outro problema. Eu não tinha dinheiro para comprar as peças, ou seja, para fazer estoque. Aí eu tive uma ideia louca. Foi assim, eu estava sentado lá no meu quarto e procurando alguma coisa, eu comecei a olhar para os 4 cantos do quarto e até que eu olhei para o meu computador e pensei o seguinte, o que eu posso tirar desse computador e vender sem que ele pare de funcionar? É sério, foi essa a ideia. E a primeira parte do computador que me veio à cabeça foi o gravador de CD, porque ele ficava ali à mostra no gabinete, né? E também eu raramente usava o gravador. Então eu fui lá, tirei o gravador do computador, limpei ele, deixei ele todo bonitinho, igual novo, e guardei. Fui lá no Arremate, fiz o anúncio do gravador de CD, exatamente como os outros vendedores anunciavam. Passou alguns dias, não sei, mais ou menos uma semana, e parecia um milagre, mas era real. Eu recebi um e-mail do arremate.com dizendo que eu tinha vendido o gravador. O gravador foi vendido. Eu fiquei meio sem acreditar naquela hora. Eu entrei em contato com o comprador, informei os dados para ele pagar, né? E para minha surpresa, ele pagou. Aí você deve estar se perguntando, informou os dados? Como assim? Cara, na época a infraestrutura disponível era precária. Hoje em dia a gente nem consegue imaginar isso. Mas não tinha essas facilidades de PagSeguro, Mercado Pago, PayPal, nada disso. Se você quisesse vender nesse site, você tinha que, além de conseguir vender, depois você tinha que tentar convencer o cliente a depositar o dinheiro na sua conta, sem garantia de nada. Era tenso o negócio. Para minha sorte, o cara confiou, depositou o dinheiro na minha conta, eu embalei o produto, fiz o envio pelos correios, show. O que eu vou fazer agora? Vou vender agora o drive de disquete, que também é uma coisa que eu não uso. Fiz a mesma coisa, mesmo processo, anunciei lá, vendeu. E após essa aventura, a minha missão era continuar vendendo, continuar ganhando dinheiro, né? Só que agora eu teria que passar a comprar mercadorias para poder vender, porque as coisas que eu tinha para vender lá no meu quarto, elas tinham acabado. Então eu continuei anunciando os produtos que eu já tinha feito venda, e sempre que eu fazia uma nova venda, eu ia lá na loja, que eu tinha pesquisado o preço, comprava o produto e enviava. Era sempre assim. Eu continuei por algum tempo vendendo lá no arremate.com. No ano seguinte, houve o estouro da bolha da internet, aquela grande crise de 2001. E o Arremate foi um dos sites que não sobreviveu. Ele acabou sendo incorporado por um gigante e hoje vocês conhecem ele como Mercado Livre. O Mercado Livre incorporou ele naquela época. Essa foi a minha primeira experiência no e-commerce. Começou como uma brincadeira, que acabou virando coisa séria nos anos seguintes. Vender produtos pelo Arremate, lá no meu quarto, não era tão difícil assim. Eu não tinha despesa, não tinha nada, né? Mas, na real, cara, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Daí a transformar isso num negócio, em um negócio de verdade, foi uma grande jornada. Como na época o e-commerce ainda estava começando no Brasil, não tinha curso, blog de qualidade, muito menos eventos de e-commerce presenciais e até online, como esse aqui. Era simplesmente impossível conseguir qualquer tipo de ajuda. E tudo que eu precisava descobrir, eu tinha que descobrir na marra, na prática, na cara e na coragem. Arriscando, investindo e testando para ver se funcionava ou se não funcionava. Ao longo desses 17 anos que se passaram, eu precisei investir muito tempo e muito dinheiro em testes. Testes para comprovar na prática o que funciona e o que não funciona nesse mercado. E aos poucos, eu fui aprendendo a fazer a coisa acontecer. As dificuldades elas foram imensas, assim como os desafios que surgiram pelo caminho. Essa história ela é um pouco longa. Eu prometo que em breve, em uma outra oportunidade, eu te conto mais detalhes, quando a gente tiver mais tempo em uma próxima conversa. O fato é que, mesmo com todas essas dificuldades, eu aprendi a fazer a coisa acontecer no e-commerce. Eu criei um método exclusivo que eu aplico até hoje nos meus negócios. Agora, para deixar bem claro para vocês por que eu compartilho esse método e as minhas estratégias, por que eu gasto meu tempo com blog, com canal no YouTube, por que eu organizo eventos como esse, e afinal, por que eu decidi ensinar pessoas a empreender no mercado de e-commerce?
Bom, primeiro é porque eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar sobre e-commerce. E também eu sei muito das dificuldades que eu passei ao longo desse caminho. Dificuldades que me fizeram várias vezes quase desistir. E eu não quero que você passe por isso. Me deixa muito chateado ver pessoas que estão tentando empreender nesse mercado acabarem frustradas, chateadas, com um forte sentimento de culpa e simplesmente desistindo dos seus sonhos. E tudo isso poderia ter sido diferente se essas pessoas tivessem tido ajuda, se essas pessoas tivessem descoberto esse conteúdo a tempo. Então, se eu tenho um método que facilita realmente o caminho nessa jornada e eu tenho essa capacidade de ensinar isso para as pessoas, não faz sentido guardar isso só para mim. Um dos meus valores é que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. Então, eu preciso passar isso para frente, ajudando mais e mais pessoas e fazendo esse mercado ficar cada vez maior e mais profissional. Então, através do meu site, que é o e-commercenapratica.com, do meu canal no YouTube e eventos como esse, eu consigo levar essa mensagem a um grande número de pessoas. Sem contar em um curso que eu dei para um grupo fechado de pessoas. Durante algumas semanas, esse grupo estudou seguindo exatamente esse método e as minhas orientações. Os resultados que a gente teve foram incríveis. Tinha gente que estava prestes a desistir de tudo, como o caso do Guilherme, que já estava tentando alavancar o e-commerce há 2 anos. Em 3 meses, o Guilherme saiu praticamente do 0 vendas para um volume de vendas que ele nunca tinha visto antes. A Carol, por exemplo, já havia tentado de tudo. Ela estava no limite financeiro. Com o que ela aprendeu, ela alavancou o negócio dela e começou a vender muito todos os dias. Assim como esses, nós temos outros casos, muitos outros casos. Esse grupo, no geral, deu um salto muito grande nos negócios. E isso aconteceu em questão de 2 ou 3 meses. Foi impressionante. Essa turma foi a prova final que eu precisava para provar que o meu método ele funcionava não só para mim, mas para qualquer pessoa, para qualquer negócio. Mas agora você deve estar louco para saber que método é esse, Bruno, e como ele funciona. Calma, nós estamos só começando. Ao longo dessas aulas eu vou te dar todos os detalhes sobre esse método. Antes de falarmos do método, é importante eu te mostrar o que você precisa evitar, ou seja, o que você não deve fazer. Eu vou te mostrar aqui os 3 principais erros que 99% dos e-commerces que fracassam na internet acabam cometendo. Assim você não vai perder tempo se preocupando ou investindo em coisas que não vão funcionar. Presta muita atenção, pois em cada situação dessa você vai identificar uma sacada, um insight, além de perceber que provavelmente você já tentou fazer algo parecido, quase cometeu esses erros, se é que não cometeu. Então pega um caderno, caneta e anota tudo, tá bom? Então vamos lá. Um dos grandes erros é começar o negócio sem antes validar o modelo. Esse é um problema bastante típico. Se você já tentou de tudo, ações como atrair visitantes para sua loja, tentou vender em marketplaces, investiu em mídias sociais e mesmo assim não conseguiu vender de forma consistente, você provavelmente caiu nesse erro. Você não validou o negócio antes de investir seu tempo e dinheiro nele. Essa é uma das principais coisas que eu faço em cada projeto que eu participo. É uma maneira de praticamente excluir o risco do negócio não dar certo, pois você só investe tempo e dinheiro para valer quando o negócio estiver validado. Eu vou te dizer como esse processo funciona. Vamos lá. Vamos supor que eu escolhi um nicho de mercado para atuar, eu elaborei uma lista de produtos, encontrei fornecedores e etc. Enfim, eu elaborei um planejamento completo do meu negócio. Já sei exatamente o que fazer e como fazer. Só que antes de colocar o que eu planejei em prática, eu preciso validar isso. O meu processo de validação, ele consiste em testar a sua capacidade de atuar nesse mercado que você escolheu. Isso é muito importante. Assim você vai poder testar a sua aptidão para lidar com esse tipo de produto. E esse é um ponto fundamental na sua capacidade de conseguir vender esse produto. Você precisa testar a forma como você vai comunicar esse produto ao mercado, testar como o mercado vai reagir a isso e etc. No processo de validação, você também testa a concorrência, o preço de venda do produto, o giro e etc. Na prática, você pode fazer o seguinte para validar o seu negócio. Antes de investir tempo e dinheiro em um grande estoque e estrutura, comece tentando vender esse produto praticamente sem estrutura. Você pode fazer isso, por exemplo, com uma página profissional no Facebook, um perfil no Instagram e até uma conta no Mercado Livre. Tente construir uma pequena audiência para o seu produto e veja se você consegue vender o produto para essa audiência. Eu te garanto uma coisa, não importa qual produto seja, você é capaz de vender. Você só precisa encontrar o caminho de vendas certo. Então, muitas das vezes não vai ser de primeira,
Você vai ter que fazer testes, corrigir os erros que vão aparecer e repetir o processo, até encontrar o caminho de vendas. Não existe também um número exato de vendas que você precisa conseguir para validar o negócio. O objetivo é apenas conseguir fazer vendas. Nós não estamos buscando volume aqui nessa parte do processo. Então, de 5 a 10 vendas por semana, eu diria que você conseguiu validar. Aí sim, depois disso você vai investir em estoque do produto e também na estrutura do negócio. Se você fizer o que eu te falei aqui, você vai aumentar as suas chances de sucesso em 90%. Faça isso, mesmo que você já tenha começado. Porque se você não está vendendo, você precisa buscar a validação. Depois você vai me agradecer por isso. Vamos para o segundo grande erro que a grande maioria das lojas virtuais que fracassam acabam cometendo. E esse é um pouquinho complicado. Eu quero que você raciocine bem e anote tudo isso que vai fazer muito sentido lá na frente. Beleza? Cara, outro grande erro é focar nos produtos. Isso mesmo. É um grande erro focar demais nos produtos que você vai vender. Vou te falar uma coisa que pode parecer duro, mas vai fazer sentido, eu prometo. As pessoas não querem comprar o seu produto. Os clientes, eles não querem comprar isso de você e de ninguém também. Mas eu quero que você enxergue essa situação de um outro ângulo, para que você possa sair dessa guerra de produto por produto e preço por preço. Então, vem comigo para enxergar isso de um outro ângulo. Vamos olhar isso de cima. Pensa o seguinte, todo e qualquer produto que existe no mercado, ele tem o objetivo de solucionar algum problema para as pessoas que vão usar esse produto. Entende que ninguém acorda com uma grande vontade de comprar um tênis, um celular ou qualquer coisa que seja? Pois é, elas não acordam com vontade. Elas compram porque precisam resolver algum problema. Vamos para um exemplo aqui, um tênis de corrida. Ele foi feito para oferecer maior conforto, segurança e desempenho para os atletas que praticam corrida. Mas eu não sei se você sabe, mas praticamente todo corredor não profissional, eles têm problema para escolher o tênis apropriado para correr. Esse cara, ele sabe onde vende tênis. Ele sabe onde estão todas as lojas de tênis da cidade dele, conhece os sites e tal, mas esses tênis que essas lojas vendem, que essas lojas oferecem, eles não fazem sentido para esse cara. O que ele está precisando é de uma solução para as dores que ele sente na corrida. Ele andou pesquisando por aí sobre essas dores e ele constatou que elas estão ligadas ao uso do tênis inapropriado. Olha o problema. Percebe o problema que essa pessoa tem? Agora, ela encontra uma loja com uma proposta diferente. Uma loja virtual que vende os mesmos tênis que os concorrentes vendem. Porém, ela é especializada em mostrar para o cliente como identificar o formato do pé, o tipo de pisada dele, identificando assim os modelos de tênis que são adequados para cada tipo de corredor. Onde você acha que esse cliente fará essa e as próximas compras de tênis dele? Conseguiu entender a diferença? Esse é um dos exemplos de como vender solução de problema ao invés de vender produto. Agora, continuando o exemplo, vamos esquecer um pouquinho os tênis de corrida. Vamos continuar tirando o foco dos produtos. O foco que você tem que ter no seu negócio, ele é no público. Essa loja, ela está conquistando uma audiência bem específica e muito bem selecionada. Homens e mulheres que praticam corrida regularmente de forma não profissional. Com esse perfil de cliente traçado, vamos esquecer que a gente vende tênis. Pensa no seguinte, essas pessoas elas precisam e querem comprar, além de tênis, outras coisas como meias, squeezes, outros acessórios para corrida, blusa, GPS, medidor de batimento cardíaco, vários outros produtos. Por que não vender essas outras soluções? Mas aí você deve estar pensando, Bruno, eu já li por aí, já vi vídeos dizendo que eu preciso focar. Eu sei que você já ouviu isso. E você vai focar. Só que você vai focar na sua audiência. Você vai focar no seu cliente. Não é para você focar no produto. Você pode até continuar vendendo somente tênis nesse caso, se você quiser. Mas se você fizer isso, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Você tem uma base de clientes que são seguidores da sua marca. Eles querem e precisam comprar outros produtos para a corrida. Por que você não vai vender isso? O que você acha que vai acontecer se você não vender? É óbvio, eles vão ter que comprar isso em outra loja. Essa estratégia ela é muito poderosa. Com isso, você tem recursos para praticamente eliminar a concorrência do seu negócio. Eu sei que isso é uma quebra de paradigma muito grande. Então, se necessário, assista essa aula novamente, ouça essa parte diversas vezes. A cada vez que você assistir, isso vai fazer mais sentido. Daqui a pouco, você vai estar se perguntando, como que eu não pensei nisso antes? Com essa estratégia, a concorrência vai ser praticamente irrelevante para você. Isso muda o jogo no seu negócio.
O terceiro grande erro que a maioria dos e-commerces que falham cometem diz respeito ao marketing, à divulgação do seu e-commerce. Eu vou fazer algumas suposições agora. Eu acredito que alguns de vocês já enfrentou problemas como falta de visitas na loja virtual. Isso aconteceu porque você não desenvolveu estratégias de geração de tráfego para a sua loja. Outra parte de vocês já teve um problema contrário. Pagou caro para contratar uma agência que não trouxe quase nenhum resultado ou torrou por conta própria uma boa grana em anúncios, seja no Facebook, no Google ou outra plataforma. E eu digo torrou não é porque está errado investir em publicidade, não é isso. Você tem que investir. Eu disse torrou porque foi literalmente isso que você fez. Porque isso não gerou nenhum retorno para o teu negócio. Eu estou certo? É fundamental para o seu e-commerce você investir em estratégias de tráfego. Porque ter um e-commerce não é simplesmente ter uma lojinha na internet. Cara, não é mesmo. Pense no seguinte, vamos fazer uma analogia, outra analogia aqui. A sua loja virtual, por mais linda, cheia de funcionalidades, prática, com os melhores produtos, preços incríveis que ela tenha, uma loja virtual ela equivale a uma loja física. E é aquela lojinha no fundo de uma galeria. Sabe aquela galeria comercial ou aquele shopping que ninguém frequenta na tua cidade? Lá no fundo tem uma lojinha, onde ninguém passa, naquele fim de corredor sem saída, onde ninguém vê, ninguém passa, ninguém conhece. É assim que funciona. Quando você está começando é assim, cara. Ninguém te conhece, ninguém sabe que seu site existe. Você precisa usar estratégias de divulgação para levar os clientes em potencial para dentro dessa galeria. Só assim você vai mostrar para o mundo, olha, a minha loja existe e ela é incrível, eu tenho grandes benefícios para oferecer aos nossos clientes. Então você precisa usar estratégias para divulgar a sua loja. Fazer ela aparecer melhor no Google, fazer anúncios no Google, fazer anúncios no Facebook, fazer contato com personalidades para ajudar na divulgação, pedir indicações, etc. Mas diante de tudo isso, qual o melhor lugar para divulgar a sua loja virtual? Para isso não existe receita de bolo, mas uma coisa existe. Existe sim uma receita para eu te ensinar a pesquisar e encontrar a melhor forma de fazer essa divulgação de forma bem assertiva. E novamente, eu vou te falar de estratégias de planejamento correto. Com o planejamento correto do seu e-commerce, você vai aprender a descobrir com bastante exatidão quem é o seu público-alvo. Você vai conseguir identificar quem é o seu cliente ideal, quem é a persona do seu negócio, onde a sua persona está na internet, o que motiva ela a comprar o seu produto, o que ela pretende resolver quando compra o seu produto e como ela faz essa pesquisa no momento de compra. É isso que vai fazer os seus anúncios acertarem o alvo. Eles vão aparecer para as pessoas que realmente importam para o seu negócio. Então, para você que já gastou um bom dinheiro com anúncios, gerou visitas na loja e não conseguiu gerar uma quantidade significativa de vendas, eu vou te explicar o que houve. O seu público-alvo ele não estava bem definido. Com isso, seus anúncios ficaram muito abertos. Eles apareceram para muita gente e a maioria dessas pessoas elas não estavam interessadas em comprar o seu produto. Isso gerou um grande volume de cliques de curiosos nos seus anúncios. Por isso você não teve o retorno esperado. Então, se você está nessa situação, faz o seguinte, para um pouquinho e durante essa série de aulas nós vamos juntos acertar o planejamento do seu negócio. A gente vai encontrar as falhas, corrigir as falhas e mudar o rumo do seu negócio. Então é muito importante que você não perca nenhuma aula dessa sequência. Todos esses erros que falamos aqui, eles são muito comuns no e-commerce. Eles são cometidos em geral por falhas na etapa mais importante do negócio, justamente a etapa que é abandonada pela maioria dos que estão começando. Outro motivo para essas falhas é a ausência de um método, ou seja, um caminho claro a seguir. Isso, cara, não ter um método significa que você não sabe para onde está indo. Isso deixa a maioria dos empreendedores completamente perdidos, sem saber o que fazer nem como fazer. O método que eu vou apresentar para vocês ao longo dessa semana, ele consiste em algumas etapas. Elas juntas são capazes de levar qualquer empreendedor a planejar e construir um e-commerce de sucesso, mesmo que ele precise partir do zero. Esse método ele funciona como o desenho de um mapa, com objetivos e rotas claras, evidenciando o que fazer e o que não fazer, de acordo com a minha experiência de mais de 17 anos empreendendo nesse mercado. E nas próximas aulas, eu vou te dar mais detalhes sobre essas etapas, que começa pelo planejamento, que é a etapa mais importante do seu negócio. No planejamento, você vai desenhar de forma bem simplificada o mapa do seu negócio. Você vai prever todas as dificuldades e desafios que vão surgir no caminho. Nessa etapa, o futuro do seu negócio ele vai ficar muito claro na sua mente. Tão claro
que você já vai agir e tomar decisões como se já estivesse nele. Definir a persona do seu negócio, as necessidades da persona, problemas, possíveis soluções, como você vai resolver esses problemas, além de como impactar essas pessoas. Essas são algumas das táticas que você vai aplicar durante o planejamento. O incrível é que quando você concluir o planejamento, que é a etapa 1 do método Viver de E-Commerce, tudo vai ficar muito claro para você. Você vai saber facilmente como resolver questões que antes pareciam complicadas. Coisas como escolher a plataforma, meios de pagamento, definir o mix de produtos da loja e como você vai gerar tráfego e impactar direta e assertivamente o seu público-alvo. Eu quero que você reflita muito sobre os 3 principais erros que você viu nesse vídeo. Eles são cometidos por 90% dos e-commerces que não conseguem ter resultado. Você sabe agora os motivos que levaram essa grande maioria de lojas a fracassar e principalmente você aprendeu a evitar esses erros, o que já coloca você e o seu projeto na frente de muita gente. Então, aproveite isso. Nós estamos só começando. Ainda teremos muito conteúdo, técnicas, estratégias e informações vitais e valiosas para te ajudar a construir o negócio da sua vida e viver de e-commerce. Enfim, você vai conseguir alavancar o seu negócio da forma como você sempre sonhou. Nós vamos refazer o planejamento do seu negócio, validando completamente o modelo e alcançando os caminhos de venda necessários. É normal que as coisas que você ouviu aqui, elas estejam te fazendo pensar. Isso é normal. E para te ajudar ainda mais, eu preparei um presente para você. É um material de apoio sobre essa aula, com dados de mercado, complementos do que vimos aqui nessa aula, mais alguns exercícios. Isso vai te ajudar e facilitar muito na aplicação imediata do método. Faz o download do material agora. Em algum lugar aqui nessa página você encontra um botão para o download. Clica lá, baixa o material, estuda e faz os exercícios. Comece a aplicar agora mesmo esse aprendizado. Agora você já aprendeu o que não fazer no e-commerce. Aprendeu também como identificar onde você está errando. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que você tem que fazer para construir o seu e-commerce de sucesso. Nós faremos juntos o planejamento do seu e-commerce, seguindo o método Viver de E-Commerce. Eu vou te ensinar como usar o Canvas do Viver de E-Commerce, uma ferramenta fantástica e exclusiva que vai mudar a sua forma de planejar um negócio. Tudo isso na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. E fique atento aos e-mails que eu te envio, porque eu vou te avisar dessa aula por lá. E antes de você fechar esse vídeo, eu te convido a se unir a mim nessa jornada. Deixe o seu comentário aqui embaixo e me diz o que você mais gostou dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar também. A minha equipe e eu nós responderemos todos os comentários. Com isso, aos poucos a gente vai criando juntos uma comunidade de pessoas interessadas em empreender no segmento de e-commerce. E gostou muito dessa aula? Então compartilhe essa página no Facebook. Vamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Algum amigo seu provavelmente vai ficar muito grato com isso. E para a gente concluir, eu te proponho um desafio. Assuma publicamente abaixo um compromisso entre eu, você e o seu negócio. Para isso, você precisa escrever: eu quero viver de e-commerce, com hashtag e tudo do jeito que está aparecendo aí na tela. Assim eu vou conseguir identificar quem são as pessoas que estão realmente decididas a construir o negócio de suas vidas e viver de e-commerce. Nos vemos na próxima aula, na próxima quarta-feira, aqui nessa mesma página. Um forte abraço e até lá!